bem ligeiro, corre pra sala, a partida já foi dada e o jogo já começou. O atacante entrou na área e o juiz já apitou. Isso daqui vale replay porque é puro talento. Na voz vulgo 50, sejam todos bem-vindos no Na Real Sem Impedimento. Na Real Sem Impedimento. Na Real Sem Impedimento. Fala, torcedor do nosso querido Leão do Litoral, né? Hoje estamos dando início a mais um programa Na Real Sem Impedimento com um convidado muito especial, né? Convidado de fora, um convidado estrangeiro, brasileiro, mas mora fora, hein? Então nós vamos bater um bate-papo muito legal falando de diversos assuntos que a gente sempre comenta aqui no Na Real, né? Que é o extracampo, que é parte tática, parte física, e hoje uma visão um pouco de fora do Brasil, algo diferente, hein? Então fique ligado, não perca, que sempre tem convidados especiais aqui no Na Real, né? Então hoje é uma honra, André, tá te recebendo aqui, né? Queria que depois tu te apresentasse pra galera te conhecer, que tem muitos torcedores que acompanham, tem nossos atletas da base do Leão, né, que estão sempre ali ansiosos para ver quem que vai ser o convidado da semana. Então, né, o André mora nos Estados Unidos, né, dirige um clube lá, não sei como é que fala, se é um college, se é um... Como é que funciona, André? Se apresenta para eles. Claro. Bom, primeiramente, boa tarde, né, Fernando? É um prazer poder estar aqui, né? Obrigado pela confiança, né? Sim. Por esse momento também. Nós, há 5 anos atrás, mais ou menos, foi em 2018, né? Depois de eu ter trabalhado um pouco com futebol ali nos Estados Unidos, ter jogado um pouco, ter percebido, né, como era o sistema americano, decidi, né, abrir um clube de futebol. Pelo fato, né, de ser um pouco gremista, foi uma coisa meio inspirada no Grêmio, se não fosse oficialmente, claro. E viemos fazendo um trabalho com futebol, dando oportunidade para muitos jovens, né? Sim. E foi aí que nós percebemos realmente o quanto faltava muitas questões no desenvolvimento, né, do jogador de futebol. Então sempre demos muita oportunidade, as coisas foram crescendo. Hoje também nós temos uma escolinha de futebol, né? Já estamos com quase 100 alunos em um ano e meio. Grêmio San Diego. Grêmio San Diego. Grêmio FC San Diego, né? Claro, depois de um período houve uma conexão um pouco com o Grêmio também, né? Pelo fato de ser inspirado. Mas nós fazemos um trabalho lá, tanto de desenvolvimento, quanto um trabalho de captação, ou seja, dar a esses meninos, porque nos Estados Unidos muitas vezes eles não têm uma oportunidade tão grande, né, de uma oportunidade profissional. Então o nosso trabalho, o que é? É um país onde tem muitos imigrantes, brasileiros, filhos de brasileiros, então existem muitos latinos, existem muito talento, muitos jogadores talentosos que muitas vezes não têm uma oportunidade ali mesmo, né? Então o nosso trabalho é captar esses jogadores, né, que têm um certo potencial e que têm uma certa condição de vir aqui ao Brasil, né? No Grêmio, Real, Juventude e outros clubes, né? Agradecendo vocês porque esses meninos têm um potencial muito grande, né? E espero que tenham aqui um bom futuro, né? Abrindo umas portas, mas esse é basicamente o nosso trabalho lá, né? Fazer uma captação e poder também trazer aos clubes aqui, né, a oportunidade de um jogador estrangeiro, daqui a pouco uma formação, e da mesma maneira começar a olhar jogadores aqui que queiram e possam ter um potencial lá fora nos Estados Unidos também, daqui a pouco para um clube de uma MLS, uma USL, né? Mas a oportunidade para que esses meninos possam ir jogar fora também no mercado americano. Sim. André, hoje vocês contam com quantos atletas lá no clube? Nós, por 4 anos, nós jogamos a 4ª divisão lá no futebol, que ela é semiprofissional, né? Então é mais a oportunidade para esses jogadores de poder encontrar eles da mesma maneira. No momento nós não estamos jogando mais a 4ª divisão. Nós optamos mais por fazer o trabalho ali de captação, desenvolvimento, preparar eles para poder trazer o Brasil, né, por uma oportunidade aqui. Estamos pensando daqui a pouco, algum parceiro, algum investimento, né, daqui a pouco entrar para uma 3ª divisão. Mas como o nosso trabalho, essa função agora é fazer uma captação... formar e dar seguimento na carreira deles. E dar seguimento e poder dar oportunidade, tanto para os clubes aqui poderem receber um menino de fora, e daqui a pouco é um menino que vai subir o profissional, que vai entrar o profissional, e daqui a pouco ele pode estourar. E ser um ativo para o próprio clube aqui, né? Dando a oportunidade para o menino para poder... E da mesma maneira, abrindo essas conexões para os clubes aqui, os meninos, muitas vezes a gente sabe como é no Brasil, nem todo mundo acaba tendo aquela oportunidade muitas vezes, mas daqui a pouco pode ter uma oportunidade no exterior, né? Claro, com certeza. Nós brasileiros aqui, né, a gente tem
A gente fala futebol, lá é soccer, né? O futebol lá é futebol americano. Isso, né? Justamente assim, a gente brinca muito com eles lá, porque tem muito, né? A gente fala futebol e os próprios americanos, não, aqui é soccer. E a gente ri deles, dá uma risada e tal, não, tudo bem, a gente vai usar soccer aqui, né? Sim. Mas pra nós sempre vai ser futebol, né? O futebol lá a gente fala futebol americano, claro. Futebol americano, sim. Que é uma potência também lá, né? Que é uma potência muito grande. Mas olha, Fernando, eu te confesso que o futebol vem crescendo muito nos Estados Unidos, certo? E na questão de clubes, na questão de torcida no estádio, chegando já um estádio com 40, 50 mil, certo? Muito talento, né? Então vem crescendo e eu acredito ainda que o futebol nos Estados Unidos, algum dia, ele chegará a ser o primeiro esporte. Eu acho algo que me chama muita atenção, assim, né? Esse crescimento do futebol que vem tendo nos Estados Unidos, com grandes ídolos do esporte, né, indo jogar lá, questão financeira, né, os clubes pagam muito bem, né, a MLS está se estruturando muito para receber, né, novos clubes. Agora a gente fala do Soares, né, grande expectativa do Soares, será se vai para o Inter de Miami, aquela, né, torcedor gremista sempre fica aquela ansiedade. Já né? Tá lá. E é um mercado que os atletas estão começando a olhar. Quando os atletas começam a olhar, é porque tem algo diferente. Aconteceu isso com o mercado da Arábia Saudita, que chamou muita atenção, atrativo. A gente sabe que pode ser dinheiro, pode ser o mercado, né, o planejamento também deles, que com certeza os americanos têm essa visão também de fazer o futebol dar uma alavancada forte, né? Esse é justamente um dos planos deles, né? E eu te confesso assim, Fernando, o que acontece? O futebol americano, ele é um esporte de contato também, mas é um contato muito mais forte. Sim. Então eu moro há 10 anos nos Estados Unidos e venho percebendo a quantidade de pais que já não querem que os filhos vão jogar o futebol americano, mas que vão jogar o soccer. Por quê? Claro. Porque o futebol americano, ele tem muito contato. Índice de lesão deve ser altíssimo. E o índice de lesão na cabeça, ele é muito grande. Muito. Né? Então, inclusive nos Estados Unidos, no trabalho de desenvolvimento que nós fazemos, os meninos até 12 anos não podem cabecear a bola. O que a gente não acorda com isso, mas enfim, tem todo um processo lá. Mas os pais estão percebendo que o futebol é melhor para o menino na questões de lesão, na questão da cabeça, né? E o futebol, como vem crescendo bastante, a gente vem percebendo isso, né? Sim, não, é algo que chama atenção mesmo, né? Porque hoje os atletas estão olhando para o mercado americano, estão olhando para o mercado... antes era só Europa, hoje não. Né? Hoje já tem grandes atletas querendo jogar nos Estados Unidos, né? Não sei se também com a chegada do Beckham, chegada do Orlando, né? Isso aí eu acho que é um marco também do futebol americano, o Orlando City, né? Isso, eles começaram assim, né, Fernando? Eles praticamente fizeram, como começar essa roda, sabia como é que o futebol começa? Tu começa trazendo aqueles jogadores que fizeram muito sucesso no mundo, né? O atrativo, e aquilo vai acabando gerando uma intenção e as pessoas, nossa, uma pessoa importante aqui jogando. Então aquilo ajuda no crescimento do futebol também. Só que com um período do momento eles acabaram se dando conta, bom, estamos crescendo, conseguimos isso. Eles olhavam muito ao mercado europeu. Claro. Né? Inclusive, esse trabalho que nós viemos fazendo lá, né, de captação e tudo mais, estamos abrindo a porta. Por quê? Os europeus, os clubes europeus já fazem um trabalho lá há muito tempo. Então nós sabemos a quantidade de talentos. E o que a gente vê seguidamente? Os talentos indo jogar na Europa. Então o nosso trabalho agora é poder trazer esses talentos para o Brasil. Para que nós possamos desenvolver, dar oportunidade para eles aqui também, né? Mas o futebol lá, ele tem crescido bastante e o modelo americano, agora ele voltou ao mercado sul-americano. Então eles estão buscando jogadores aqui porque eles perceberam que os europeus buscam jogadores também no mercado sul-americano. Né? Muito, né? Muito. Então, agora mesmo, se tu olhares a Liga Americana, que quando eu cheguei nos Estados Unidos era praticamente 90% jogadores mexicanos e 10% americanos. E hoje tu já vê jogadores uruguaios, brasileiros, argentinos. Então o futebol também vem evoluindo. Nível, né? Elevou o nível. E vem evoluindo, e a qualidade. E aí, realmente, jogadores de muita qualidade. O salário do futebol, do soccer na MLSL, quando começou, ele não era tão atrativo, certo? Hoje o salário já vem aumentando. Não chega perto ainda do futebol americano, mas eu acredito que vai chegar lá. E normalmente, como tu mesmo falaste, o Messi, com a chegada dele agora, Soares e alguns outros jogadores, né? Nós em San Diego estamos recebendo agora mais um novo time da MLS, que é uma franquia, certo? Então
A pessoa investe lá, tem o direito a construir o clube, então San Diego nunca teve. E agora, pela primeira vez em 2025, se chama San Diego FC. Sim. Certo? Então, nós teremos agora essa atração, o que vai dar mais uma acrescentada no mercado de San Diego e pela atração dos jogadores também vir para cá. Nós estamos localizados em San Diego, o que é 30 minutos da fronteira com o México. Com o México. Então, a nossa proximidade, eu brinco, né? Eu brinco muito, Fernando, com o pessoal lá. Pô, tá nos Estados Unidos, quase México também, né? Porque a quantidade de latinos na Califórnia, em alguns lugares, ela é muito grande. Sim. Então, a gente consegue acabar encontrando muitos meninos com talento, né? Sim. E muitas vezes não tem tanto um trabalho de desenvolvimento, e a gente sabe que dando a oportunidade de eles virem ao Brasil, tanto ao Grêmio, o Real, o clube de futebol que faz um trabalho, eles poderão ter um futuro brilhante também, tendo uma oportunidade aqui, né? Da mesma maneira, trazendo aos nossos clubes, né? Esse contato, essa conexão com os Estados Unidos, não só do jogador poder vir para cá e ter uma oportunidade, mas os nossos meninos aqui também, poxa, de encontrar uma oportunidade lá fora. Quando tu mesmo falaste na questão do salário, para nós brasileiros, nós temos o intercâmbio, o exchange da questão do dólar. Então, realmente, muitas vezes se torna atrativo, mas também lembramos a questão que lá as contas também são todas em dólares. Né? Mas, realmente, é uma oportunidade muito grande e esse também é um dos trabalhos, Fernando. Poder ajudar meninos aqui, aos clubes, ter uma oportunidade de um menino poder jogar lá fora também. Sim, é verdade. Isso estimula, né, a formação, a tua captação também lá, né? André, como é que tu faz a captação desses atletas lá em São Diego? É só de São Diego? Ou vem do México? Vem de fora? Como é que tu faz, né, para descobrir esses talentos? Principalmente a gente, como eu te comentei, Fernando, quando a gente começou com um time inspirado, começou a se dar conta da quantidade de meninos, de oportunidade de talentos, né? Depois desse período, e nós abrimos a escola, e dessa aproximação também, porque como somos um clube no qual foi um gremista, então inspirado no clube, não que seja apenas, né, mas isso nos ajudou a começar a fazer um trabalho mais de captação. Então a captação normalmente ela é feita não só em San Diego. San Diego, como eu te comentei, já é uma área que nós estamos muito... É grande a cidade, mais ou menos? San Diego é uma cidade grande, parecida com Porto Alegre, em torno de 2 milhões a 2 milhões e meio de habitantes. Mas nós também estamos a 2 horas de Los Angeles, onde também tem muitos latinos, muitos jogadores, né, que tem uma possibilidade, né? E aí o mercado captação, nós participamos do campeonato, então eu tinha a possibilidade de ter jogadores comigo, que eu já, durante o campeonato, eu já poderia ver a performance deles, que da mesma maneira jogadores de outro time. Claro. Muitas vezes terminava o jogo e algum dos meninos do outro time demonstrou um potencial muito grande. Então eu normalmente entregava o meu cartão, olha, nós levamos jogadores ao Brasil, né, para fazer uma experiência lá, e muitos meninos se interessam. Um dos casos foi o Rubem. Um dos meninos está aqui, né? Ele foi um rapaz que ele acabou com o jogo e ao final do jogo esse rapaz tem total condição, né, de seguir uma carreira. Claro. E também, quando a partir de todos os Estados Unidos, como é que eu faço? Normalmente eles podem fazer contato com a gente, com o clube, né? E a gente precisa daquela questão, que é o profile, a ficha deles, alguns vídeos para mim poder analisar e ver realmente, né? Olha, realmente esse rapaz tem condição, né? Nós não fazemos uma viagem de turismo, né? Onde nós vamos levar eles para um passeio. É muito comum lá, muitas vezes, para a Europa. Eles têm viagens de tour e passeios. Nosso trabalho é diferente. É achar um menino que tem o potencial... É voltado para o alto rendimento. É voltado para o alto rendimento, né? E um dos próximos passos agora é focar mais lá dessa escola que nós temos, os meninos crescendo, e fazer uma formação para que o menino cada vez possa chegar aqui mais e realmente, né, assinar com o clube, evoluir, trazer ao clube um benefício de ter um bom jogador e da mesma maneira... um estrangeiro, mas que possa render um benefício no futuro também ao clube, né? Claro. Dando a oportunidade e ajudando o atleta a se desenvolver. Né? Sabe, André, algo que me chamou muita atenção quando veio 5 atletas, né, de vocês para nós aqui. 5 americanos pro Brasil. Algo que nos chamou a atenção, nível técnico dos atletas. A gente sempre tem, a gente já recebeu muitos colombianos, uruguaios, japoneses, né? E sempre vem com um nível um pouco abaixo do que esperado. E esses 5 que tu trouxe, veio assim com um nível técnico muito bom. Algo que nos chamou a atenção, que tem trabalho muito específico lá, né? Foi atletas que teve alguns que jogaram titular a competição, né? Que chegaram pós o nosso título de campeão gaúcho e se enquadraram, se adaptaram muito bem no nosso plantel. Algo que de repente, claro, tem o ar brasileiro lá, né? Porque eu acho que isso também
chama atenção, porque tu consegue já passar para eles como que é o Brasil, como que é o esporte, o futebol aqui, e isso faz total diferença na adaptação deles, porque eles já chegam entendendo como é que é a metodologia de treinamento, Sim. entendendo o que é o nível físico, a exigência que tem, né, o mercado brasileiro, a parte física, e eles chegam e se adaptaram muito bem, foram elogiados por todos os treinadores, né, do nível técnico, não foi 1, 2, não, foi um nível muito bom dos 5. Yeah. Bom, é aquilo que da primeira parte que eu te comentei, Fernando. A maioria dos clubes ou das pessoas, eles tratam mais como um tour. Sim. Nós vamos levar os meninos para um tour. Sim. Então, muitas vezes, eles não estão muito preocupados realmente com a questão técnica, alguma coisa, né? Claro. E já nós, o trabalho de captação, um trabalho de scouting, ele é bem focado. Sim. Né? É uma série de questões, é uma série de números que nós trabalhamos, Sim. né? E lá é o trabalho que nós fazemos. Então, a gente procura selecionar bem os jogadores que têm um certo potencial, uma certa qualidade, que venham aqui e que possam realmente representar e acontecer dessa maneira, impressionar o pessoal. Claro. Né? E que possam ter uma oportunidade aqui. O trabalho que nós fazemos lá já começa por aí. Desde quando nós fazemos os treinamentos, desde quando joga. Eu sou um brasileiro, então eu joguei lá. Então o que eu faço? Eu não fui apenas... Né, o nosso clube ser mais um clube do americano, mas sim trazer a nossa metodologia do Brasil, poder aplicar lá, e muitas vezes a gente já vem conversando com eles o que é muito importante aqui. Primeiramente, vocês estão indo para uma grande oportunidade. Sim. Então, primeiramente, a mentalidade, a preparação física, isso é o primeiro de tudo, e um jogador. É um atleta. É um atleta. A gente comenta hoje, o talento não chega mais. A gente precisa garra, determinação, Sim. uma série de coisas. Então envolve a gente muitas coisas. Envolve muitas coisas. E aí a gente, da minha parte mesmo, de vir preparando eles. Sim. Olha, isso que é o esperado lá, vocês precisam ter isso. Então eu trabalho muito com eles. É engraçado, Fernando, porque muitas vezes nos Estados Unidos, né, existem muitos meninos que a gente chama de sonhadores. Sim. Porque a gente tenta fazer um trabalho, trabalhar eles, eu já sei tudo, e eu sou jogador, e falta uma série de questões, né? Então, esse trabalho realmente cada vez vai ficar melhor, porque a gente tenta realmente ver os meninos que têm essa habilidade e esse potencial para realmente causar isso. Sim. Senão... Na verdade, André, tu identifica um perfil, né? Isso. Um perfil que se encaixa, como tu já conhece o clube, o real aqui, então tu traz o perfil que se encaixa com o clube, né? Porque eu achei interessante também, os guris chegaram com um nível físico muito bom, parte de força, né? Que geralmente quando vem, tá com uma carga baixa de treinamento, não. Isso. Eles já chegaram com ritmo de jogo, teve atletas que jogou titular alguns jogos, já tava com nível de competição, sabe? Isso me chama a atenção da evolução do mercado americano, né? É uma questão que a gente passa para eles também, né? Eu acho que independente de qualquer mercado, né, Fernando, o jogador de futebol, qual é o meu primário? É a preparação física, principalmente hoje em dia, né? Então a gente alerta muito para eles da oportunidade e o que se necessita para poder conseguir atingir o objetivo muitas vezes, né? Então a preparação física é uma das questões muito importantes. Então quando esses meninos, que eu não posso dizer que são todos... Claro. Mas a grande maioria que realmente vem e entende que é uma oportunidade, sim, eles focam na preparação, né, no preparação física, né? Sim. E isso vai muito de cada jogador, né? Mas a gente sempre vai enfocar isso para eles, porque a gente sabe que é o que vai ser o diferencial muitas vezes. Claro, porque na verdade é uma grande vitrine para eles, né? Daqui a pouco chega aqui no clube, atua no profissional, né? Tem um segmento, daqui a pouco já tá num clube maior, é a vida de um atleta, né? Às vezes sai brasileiro, eles fazem o caminho ao contrário, sai um brasileiro, vai pra lá, joga numa escola, né? Vão para estudar, daqui a pouco começa a atuar na liga, e é o mesmo processo, né? Aqui, claro, eles não vêm 100% para estudar, eles vêm pro alto rendimento, né? Mas se tudo isso aí pode potencializar a vida deles como atleta. E esse é um dos diferenciais lá no futebol nos Estados Unidos, porque normalmente os pais, muitos clubes estão preocupados ali que o menino vá para o college. Sim. Que é onde ele garantiu ali os pais não precisarem pagar a faculdade, ele joga pelo time da faculdade, ele se forma, e muitos deles podem ter a oportunidade realmente de subir a um time de MLS, mas não é tanto quanto o esperado. Sim. Né? O que acontece? Quando nós vamos para o Brasil ou para alguns outros lugares, o foco não é o estudo. É futebol. O foco é o futebol. Claro, se um menino é menor de idade, não terminou a escola, ele acaba se transferindo para cá, ele tem que estudar. A escola tem que ser terminada. Se o menino vai seguir uma faculdade ou uma carreira profissional, é independente da decisão dele. Claro. Então a gente foca muito que
realmente, aqui é futebol, né? Uma carreira profissional que está procurando. E esse espaço e oportunidade. E eu, sinceramente, Fernando, estou muito feliz por esses meninos. A gente já vem fazendo esse trabalho há algum tempo, certo? Já teve outros casos também. E nós ficamos muito felizes deles terem vindo aqui ao Real. Na questão de vocês estarem abrindo a porta para eles também terem identificado que os jogadores podem contribuir, né? Podem gerar algo e podem trazer algo no futuro também, tanto para o clube quanto para a carreira deles. Então eu fico muito feliz que essa situação ocorreu. Desejo que eles tenham muito sucesso aqui, certo? Tragam muitas coisas para o clube também. E também acredito que os jogadores de fora vão trazer um benefício aqui com mais pessoas vendo e estrangeiros vindo, né? Então eu acho que isso vai ser muito bacana. Com certeza, trocou num ponto que para nós, na chegada deles, né, no clube, teve os pessoais da imprensa nos procurando. Eu vi na cidade uns falando meio enrolado e não sei, e nós relatamos, não, a gente recebeu 5 americanos, 5 atletas de fora. Daí, não, então nós vamos lá fazer uma reportagem com eles, né? Os meninos fizeram uma reportagem, saiu um Tendência, uns canais aqui, né? Isso é legal, porque a ambientalização deles foi muito rápido dentro do clube, né? Por ser um clube familiar, por ser um clube que a gente cuida muito essa questão de social dos atletas, cuida muito a parte de disciplina dos atletas. Que é muito importante. Muito importante, né? Eu acho legal que onde eu ia dentro do clube lá, eu via um americano ensinando inglês para um dos brasileiros, um dos atletas, então isso acabou gerando um vínculo com eles, né? Então foi muito legal essa vinda deles. É muito bacana isso. Né? Deu um ar diferente no clube. E assim, o que eu comento um pouco lá, Fernando, é como eu digo, como é um país que está cheio de imigrantes, né? Então muitos dos meninos que vêm, como eu digo, é como é o caso do Felipe, né? Que é um brasileiro, então somos nós imigrantes que acabamos indo para lá e acabam tendo os filhos. Então essa é a quantidade que eu enxergo lá de talentos, meninos que podem ser aproveitados, né? E eu acredito que o futebol ele é um idioma só. Claro, existe a adaptação. É uma linguagem universal, né? Da mesma maneira, os clubes americanos, quando nós vamos oferecer um jogador brasileiro para lá, eles perguntam, como é que vocês acham que vai ser a adaptação? E depende muitas vezes de cada jogador. Nós temos vários jogadores que se adaptaram perfeitamente nos Estados Unidos. Nós temos grandes jogadores brasileiros que foram na Europa e não se adaptaram. Né? Então isso depende muito do jogador. Mas acredito que a facilidade de ter essa quantidade de latinos, a imigração, isso facilita também a adaptação deles aqui. Eles estão, assim, muito felizes com a oportunidade, né? E realmente, lá a educação é um pouco diferente, né? E isso é muito bacana porque vai ser um intercâmbio onde vão poder aprender português, mas da mesma maneira poder ajudar tanto colegas quanto profissionais, muitas vezes com alguma em inglês. Uma ação que é usada no futebol lá, né? Então é uma oportunidade muito grande para os dois lados. Sim, né? André, falando ainda de adaptação, né? Como é que é o clima de São Diego? É próximo daqui? É parecido com o Brasil, com o Sul aqui? Isso, é engraçado porque muita gente, Califórnia é verão o ano todo, né? E lá não é verão o ano todo. Então o clima é muito parecido com aqui, sim. Nós temos uma comunidade de gaúchos e paulistas muito grandes na Califórnia. A comunidade de gaúchos ela é muito grande, especialmente em San Diego. Então é muito parecido com aqui na questão do clima. Agora mesmo começou o frio. Na Califórnia e vai parar lá por março. E é frio como aqui muitas vezes. Só que é um pouco mais seco, certo? Então o inverno... Não chove muito. Quando eu cheguei na Califórnia em 2014, há 10 anos atrás, praticamente não chovia. Esses últimos anos tem chovido, que a última vez eu digo, eu estou em Porto Alegre, eu estou no Rio Grande do Sul, não tem chovido bastante, o que ajudou a Califórnia a ficar bem mais verde, né? A natureza. Mas lá no verão também é bastante calor. E eles têm períodos, a 2 horas, a 3 horas, tu tem uma montanha com neve. Também no período de inverno. Então eles têm todos os climas lá. Mas o pessoal, às vezes, eu digo, não, realmente aqui faz mais frio por mais tempo que no Rio Grande do Sul. Agora eu vejo essa aproximação tanto de uma cidade pouco parecida com Porto Alegre, como da temperatura e tudo mais, o porquê, a questão de... É uma cidade litorânea, né? É uma cidade litorânea. Nós estamos a 2 horas de Los Angeles e a 30 minutos da fronteira com Tijuana, no México. Que também, Fernando, é onde eu tô entrando. Eu vou muitas vezes ao México. Por quê? Porque nós sabemos que o jogador mexicano também tem muito potencial. Então nós também estamos fazendo esse trabalho. Como eu te comentei, San Diego já é quase um México e muitos latinos, é como se nós já estivéssemos trabalhando no México. Mas ainda tem toda essa parte que eu estou
né, conversando com clubes e pessoas, então eu tô, esse ano, provavelmente 2024, estarei indo mais para dentro do México, algumas outras cidades. Né? Sim, abrindo novas portas para os meninos. Novas portas. É isso aí. André, Califórnia, né? Toda vez que a gente fala ali, San Diego, a gente lembra Tubarão. Lá o mar é perigoso, diferente do nosso mar aqui. É, né? Bem diferente, e eu vou te ser sincero, eu nunca fui muito grande surfista, né? Saí de Porto Alegre, nós vimos aqui a Tramandaí, a Capão, imagina, aqui nós não temos perigo nenhum com tubarão. Já conhece a cidade aqui, em Bé, Tramandaí? Eu cresci aqui em Bé, né? Cresci aqui desde criança, depois fui a Xangri-Lá, Atlântida, mas aqui eu tô praticamente em casa. Eu era um dos meninos que subia na ponte ali e pulava. Caçava caranguejo, levava a raia pra casa, né? E então é muito bacana poder estar voltando aqui, agradecer, né, o clube pela oportunidade, né? Agora, essa questão de tubarão lá, eles têm um problema muito parecido com a Austrália. Né? A Austrália ainda mais avançado, que eles tiveram... É mar aberto. É mar aberto. E, infelizmente, ali algumas partes da costa da Califórnia, eles têm onde eles moram praticamente, os White Sharks, que são os tubarões mais agressivos, né? Tubarão branco. E tubarão branco. Então, realmente, acontecem muitos ataques lá. Sim. E, ultimamente, tem sido muitos estudos. O porquê que o tubarão ataca? Porque, muitas vezes, não é o ser humano que ele quer atacar, né? Sim. Mas, realmente, às vezes eles estão com fome. Claro. Né? E o que me levou, muitas vezes, eu não vou tentar surfar aqui, porque, né, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas, assim, o surfista mesmo... É muito surfista lá, o surf é muito forte, eles não vão deixar de surfar nunca, né? Mas praticamente eles têm um pouco tem esse risco, né? Mas assim, é viável, né, Fernando? O surfista realmente com a natureza, né? Ele vai continuar surfando, né? Claro. A não ser que seja um caso como eu. Poxa, eu gosto muito do futebol, então eu acho que eu vou... Seria um hobby. Aí não vale a pena arriscar. Aí não vale a pena arriscar, né? Perde a perna, não tem como jogar minha bolinha. Justamente, eu brinco com eles, né? Eles também não. Eu tenho medo, porque eu gosto de jogar futebol, né? Mas enfim, não é uma coisa que aconteça a todo momento, né? E infelizmente a natureza é assim, né, Fernando? Independente, às vezes não é um tubarão, mas pode ser, né? Então a natureza é se cuidar, né? E eles têm os avisos, claro. Se aparece um tubarão, é identificado imediatamente por um helicóptero, pela guarda costeira ou por alguém, o pessoal sai da praia por um momento, né? Claro. Não chega a ser tão ruim quanto na Austrália, mas sim, acontece alguns acidentes. Assim como nós aqui no norte do Brasil, onde o oceano é quente, a gente, né? Sim, acontece. Mas é controlável. Sim. E André, e como é que tá a expectativa dos atletas lá da escola San Diego para a vinda para o Brasil para 2024? Assim, tem procura? O pessoal ficou procurando quando tu mandou esses outros 5? Como é que foi o retorno dos atletas para lá? Como é que foi esse feedback, assim? Bom, assim, a gente começou esse trabalho, Fernando, foi em 2022, a primeira viagem, né? A gente já vinha fazendo o trabalho, claro, mas o trabalho de captação e da oportunidade de viagem aqui, ele começou em 2022. A nossa primeira viagem, ela já foi de sucesso. Sei. Porque um dos meninos realmente que tá... O Rubem, inclusive, aqui que tá vindo, né? Na primeira viagem, ele foi aprovado no Grêmio. Pro Sub-20. Sim. Ele estava com 20 anos. E ele estava treinando no Grêmio. E estava como uma semana para assinar o contrato. Mas ele teve uma lesão. Sim. Então ele retornou aos Estados Unidos. Infelizmente, ele acabou tendo um acidente de carro lá. O que nós ficamos preocupados. Não sabia se conseguiria voltar a jogar. Porque eu sabia que era um menino que tinha muito talento e muita possibilidade de chegar a um alto level. Então, graças a Deus, recuperou, teve a oportunidade de vir aqui, né? E o que acontece desde a primeira viagem, Fernando? Claro que há o interesse de outros, né? Claro. Mas é o que eu sempre digo para eles, não é uma viagem a passeio. Sim. Então, muitas vezes eu preciso analisar, ver se tem um potencial para que o menino tenha uma oportunidade aqui e para que o clube veja que o trabalho que nós estamos fazendo realmente é um trabalho de captação e que gera um fruto, né? Claro. Eu me lembro que quando a gente fez o amistoso contra o Grêmio, a gente chegou lá em Eldorado, primeira pergunta da diretoria do Grêmio, o Rubem vai jogar? Né? Perguntaram para nós, Sério? treinador. Eles lembraram do Rubem, né? Que ele teve uma passagem muito boa na avaliação dele aqui, a gente queria olhar como é que ele estava. Aí ele perguntou dos demais que estavam junto, porque eles passaram um tempo lá, isso, né? Isso. De avaliação. O Rubem passou um tempo de avaliação. E aí eles já chegaram nos perguntando. Né? Aí chamou a atenção do nosso treinador, porque quem marca no Grêmio é porque realmente fez uma baita de um trabalho, né? Infelizmente, os clubes grandes, eu não entendo, mas não entendo muito ainda por que foi fechada a categoria Sub-23. Sub-23, transição, né? A transição que a gente fala. Daqui a pouco poderia ser até um gasto para os clubes maiores, mas
Eu acredito ainda no futebol, independente que o futebol esteja mais cedo, meninos mais cedo ainda no profissional, mas eu ainda acredito que existem jogadores de 20, 21 até 22 anos, que um amadurecimento ali vai gerar, e para mim o Rubem, eu fico muito feliz, ele tá vindo aqui pro Real, porque esse é um jogador que daqui a pouco ele estoura de uma maneira ou desenvolve de uma maneira e o futuro a gente não sabe. Mas daqui a pouco vocês podem ter alguém ligando, poxa, nós queremos esse jogador, sabe? Tem atletas que maturam um pouquinho mais tarde, né? Essa transição sub-23 foi feita pelos clubes para isso, né? Justamente. O atleta, de repente, está com 22 anos, não está maturado para jogar no profissional. Então essa transição era importante, né? Eu acho que isso aí vai acabar voltando. Nossa competição, André, é sub-23. A terceirinha é sub-23. Que é uma categoria de transição profissional. Isso é excelente, até porque eu vou te dar um exemplo. Tem muitos meninos, muitas vezes, que teve essa oportunidade, os clubes já não tem mais isso, ele vai se desenvolver em algum outro lugar, e pode acontecer daqui a pouco o próprio clube que ele passou, em alguns anos está tendo que contratar o jogador. Acontece muito. Por alguns milhões tem que fazer um contrato, o jogador que passou, né? O caso do Rubem foi justamente o que aconteceu. Ele era esperado até para daqui a pouco retornar ao Grêmio, mas como fechou essa janela, e ele tá com 21, mas convenhamos, Fernando, um jogador de 21 anos de idade, novo ainda, com um potencial e novo, e com uma maturação e uma oportunidade, né? Então eu também acredito que uma hora os clubes retornarão com o Sub-23, por entender que alguns jogadores, e outra, eu comento muito aos clubes aqui, aos diretores, né? Nós queremos daqui a pouco mandar um pessoal da base lá para os Estados Unidos, eu digo, olha, a MLS ele está focado e olhando muito os jogadores quando eles estão já no time profissional. Então eu vou te dar um exemplo, tem 5 jogadores do Grêmio que já jogam na MLS. O Elias, ele está no New York Red Bull. O Léo Chu está no Seattle Sounders. Rodrigues, que foi um zagueiro, está no São José. Então assim, o que acontece? Eles têm às vezes uma dificuldade de mandar o menino da base para lá, mas no momento que esse menino da base atuou pelo time profissional, despertou o interesse do time da MLS. Bressan teve uma passagem por lá. Bressan teve uma passagem também pelo Dallas, inclusive o diretor executivo do Dallas é o André Zanota. Brasileiro. E aí agora vem quando tu mencionaste do Orlando. O dono do Orlando era um brasileiro. Não sei se ainda ou ele vendeu parte. Existem muitos brasileiros trabalhando no futebol já nos Estados Unidos, né? Então isso vem fazendo um diferencial também, abrindo muitas portas. E da mesma maneira, abrindo essa conexão maior com o Brasil, da ida de jogadores para lá, ou nós podemos fazer esses trabalhos, detectar os potenciais lá e poder dar oportunidade para eles aqui, né? E André, qual é a idade que tu já começa a captar lá de atletas? 16 anos até os 21 anos, Fernando. Por quê? Porque muitas vezes a gente sabe que, dependendo da idade, né, ainda precisa um certo desenvolvimento. Então, assim, muitas vezes um menino de 16, 17, se ele tem já um potencial grande, vamos levar ele. Se ele ainda não tem, ele tem a oportunidade de permanecer um tempo com a gente treinando, desenvolvendo. Eu, como brasileiro e que fui jogador e que fui formado por grandes treinadores, é a metodologia que eu aplico. Então, muitas vezes tu vai ver os meninos chegando aqui já, se adaptaram rápido, porque a gente vem fazendo um trabalho já, trazendo um pouco da nossa metodologia para lá e preparando eles, que acredito que cada vez vai evoluir mais. Né? E sai um português lá nos treinos? Como é que é? Sai um português, a gente fala um pouco de espanhol também, porque... Como eu te próximo da fronteira do México. Tem muitos que falam espanhol, mas não falam inglês, que são filhos de mexicano, às vezes vêm da fronteira e estão morando, né, em San Diego. E eu, pelo fato de ter jogado na Espanha, ter morado lá 6 anos, eu também aprendi o espanhol. Que foi algo que me ajudou antes de poder aprender o inglês nos Estados Unidos também. Né? Que legal! Eu conversava muito com o Felipe aqui, né? O Felipe era o que poderia fazer a tradução, né? A tradução, né? Isso. Eu me lembro que um deles também falava espanhol, que morava também, acho que o pai e a mãe eram mexicanos. E, bom, desses, Fernando, praticamente um deles ali é americano puro, 100%. Né? A maioria é filhos de mexicanos ou um filho de brasileiro. Então, é isso que eu venho alertando para os clubes aqui, para os diretores. Gente, tem muita qualidade, tem muito talento lá e são essa mescla de imigrantes de todos os lados, né? E principalmente imigrantes que têm a cultura do futebol muito forte. Então isso vai acontecer muito seguido, né, Fernando? Jogadores que vêm aqui, mas
o sangue deles é latino, o sangue é mexicano, o sangue... Então isso também ajuda na adaptação. Vai ajudar eles na adaptação e também no processo de virar um jogador. Né? Sim, André, tu me falou que em 2014, né, tu foi para lá. O que te chamou, o que te atraiu para essa ida para os Estados Unidos? Eu, quando retornei, parei de jogar futebol na Espanha, retornei ao Brasil. Sim. Eu aqui não parou em 2014 de jogar ou parou antes? Não, parei em 2008. 2008. Isso, aí eu retornei ao Brasil. Sim. Trabalhei como corretor de imóveis aqui. Sim. E fui me fazer um curso que me interessava, que era o comércio internacional. Sim. E no momento que eu acabei o comércio internacional, como é que eu vou trabalhar se eu não sei inglês? Se já diz o nome, comércio internacional, né? Sim. Então, apesar de falar português e espanhol, é basicamente tudo em inglês, Sim. o comércio internacional. Então eu decidi ir aos Estados Unidos, passar um período estudando. E aí a vida mudou, Fernando, e eu decidi abandonar tudo aqui e começar uma vida do zero. Sim. Né? Como nós mesmos comentamos, eu também sou bisneto de imigrantes, né? Sim. Alemães que vieram, então fui a outro país começar. Depois, com o tempo, eu percebi, né? O fato de eu estar jogando também, ter Sim. trabalhado em alguns clubes com futebol, percebi a oportunidade de poder fazer um trabalho bacana, né? Sim. Mas basicamente eu fui aos Estados Unidos para aprender inglês. E eu estou há 10 anos, né? Mas a gente faz o que a gente ama, né? E poder ver esses meninos tendo uma oportunidade, poder ver, né, vindo aos clubes, a gente está muito feliz poder o Real abrir essa porta, porque a gente sabe que vai trazer um benefício não só para os meninos, mas para o clube, para a cidade, para a comunidade, né? Então isso é bem importante. Sim. Ano que vem eu tenho certeza, né, que a galera lá da base do Leão, a gente tem desde 7 anos, né? Temos sub-7, sub-9, sub-11, então temos todas as categorias. Eles sempre perguntavam, pastor, quando tiver o jogo no modo, eu quero entrar com os americanos, eu quero ver como é que eles falam, eles perguntam. Não, então isso aí a gente vê que é um atrativo mesmo, né? Assim como o brasileiro chega lá e todo mundo quer conhecer, quer conversar, os americanos chegam aqui, essa mesma troca, né? Eles querem tocar nos guris, eles querem ver jogar, eles querem ver como é que funciona, como é que falam, né? Então... Isso é muito bacana, Fernando, porque eu acho que na vida o aprendizado da cultura, né? E por mais muitas vezes que a gente não tenha a possibilidade de ir para outro país, conhecer outra cultura, muitas vezes o cidadão pode vir aqui, né? O americano, enfim, e a gente poder se aproximar, entender um pouco da cultura, saber como é. Eu me lembro desde o tempo que eu estudava no colégio IPA, né? Sim. Tive também um grande treinador lá e nós tínhamos... recebia muito americanos que vinham muitas vezes com um grupo e já era uma experiência muito bacana pra gente. Nós tínhamos 14, 15 anos, né? Ter essa experiência com eles. E da mesma maneira para eles. Então, qual é o trabalho muitas vezes, Fernando? Sim. É poder daqui a pouco mais, poder dar oportunidade dos meninos do Real também. Claro. Poderem ir participar de um torneio nos Estados Unidos ou Sim. quem sabe no futuro... poder ter uma oportunidade lá fora de passar um período jogando, aprendendo inglês, né? Eu acredito acredito que esse caminho ele vai abrir Sim. muito. E só pelo fato desses jogadores também estarem aqui agora, né, vir assinar, jogar pelo Real, essas portas vão se abrir automaticamente. Então, tu pode conversar, já dizer aos meninos, sim, nós vamos começar a ter oportunidade nos Estados Unidos, né? Aí, ó, você que é da base do Leão, ó, abriu uma oportunidade, hein? Isso. Daqui a pouco pode estar lá, indo jogar, indo aprender a falar inglês, né? Tendo uma experiência numa cultura diferente. Justamente. Então, eu acho que é uma das portas que vai se abrir, né? Nós vamos também conversar muito sobre isso depois, né? Com o presidente, toda a comissão de vocês, mas é uma porta que naturalmente vai se abrir e, inclusive, isso tanto para os profissionais também daqui a pouco. Tu entendeu? Daqui a pouco um profissional pode passar um período lá, né, com um grupo de jogadores. Sim. Então isso é um benefício entendendo muito grande. A metodologia, né, que isso. É muito importante. Muito. Né? Falando um pouco agora, né, de parte tática do futebol lá, do soccer, né? Não futebol americano. Soccer. Porque o futebol americano tem muita parte tática. É mais tática mais tática que o futebol, né, que o soccer. Como é que vocês fazem a parte de treinamento lá, né? É todos os dias, manhã e tarde, somente à tarde? Como é que tu faz passar essa tua experiência como atleta, né, para os teus atletas? Nós, como nós jogávamos a 4ª divisão, muitos jogadores eles trabalham. Sim. Né? Então os treinamentos nós não chegávamos, era em torno de 2 ou 3 treinamentos por semana. Sim, né? Com os jogos eram jogados nos fins de semana. Nós não temos uma estrutura de clube tão grande ainda, né, como um CT tão grande. Nos Estados Unidos também os custos são altos, né? Aluguel de campo e tudo mais, então é muito complicado poder ter um treinamento 5 vezes a semana. Sim. Pode acontecer com o tempo agora,
mas o nosso foco antes era realmente ter o time, claro, né? Participar do campeonato e aí ia vindo a captação. Sim. Como o nosso foco agora é mais na captação, nós não precisamos definitivamente ter um time, claro, treinando ou jogando um campeonato. Sim. Mas da mesma maneira, os meninos, quando a gente faz a captação, e muitos deles que estão em San Diego, a gente vem trabalhando, Sim. né, a nossa... Mais de performance, mais para manter eles em... Não, e a parte tática também, mas eu vejo assim no futebol hoje, Fernando, muitas vezes tem alguns jogadores que a gente vai trabalhar eles, mas se a gente trabalhar só o tático, muitas vezes, e o jogador chega lá, tudo bem, o tático foi trabalhado, mas chega lá e ele não completa o passe. Claro. Então como é que o tático vai funcionar? O tático é muito trabalhado lá, de posicionamento também, e eu vou te dar um exemplo assim, a nossa primeira viagem, já se notou alguma coisa, mas essa última viagem que nós viemos com esse grupo, todos os clubes que nós fizemos um amistoso, realmente, eles apontaram, nossa, o nível técnico, o nível de posicionamento, o nível, né, foi muito bem trabalhado. Então isso deixou, e esse é o trabalho que a gente vem fazendo. Sim. E isso realmente é com treino, né, posicionamento, a parte tática, como é que funciona. Isso é uma das coisas que eu também preparo eles, Fernando, claro, porque vai ser exigido aqui. Sim. Não tem como um jogador que não entenda o sistema tático, né, que o treinador passe para ele, que ele não consiga cobrir em campo, como é que isso vai... Claro. Então... E é notável, André, que realmente tem trabalho disso lá, porque eles chegaram aqui, eles já entendiam, né, que tem essa dificuldade, como a gente teve com alguns japoneses. Claro, a língua é mais difícil deles entenderem, mas... Os americanos, eles conseguiram entender muito rápido parte tática, né, movimentação, parte ofensiva, que aqui é um futebol de muita transição, né? Então, eu digo a eles isso. É um futebol de transição e eles entenderam isso muito rápido. Isso que nos chama a atenção, né? Que realmente, quando a gente olha isso, é porque tem trabalho, não é fácil. O jogador, todos, né, de repente, se for não, aquele ali é um pouquinho se destaca, não. Todos vieram com um nível técnico, tático, físico muito bem de lá. Então, os parabéns, André. Baita de um trabalho. E, na verdade, assim, é o que a gente comenta. E eu venho comentando para muitas pessoas aqui. E esse é o fato, muitas vezes, Fernando, já existirem muitos brasileiros trabalhando lá. Não é porque eu, né, trago meninos, vamos fazer esse trabalho. Para todos os clubes brasileiros, eu já digo agora, a oportunidade do mercado americano ela é muito grande. Não pela questão só de expandir os nossos clubes, a nossa marca lá, mas pela questão que sim, os americanos entenderam rápido, pela questão de ter muitos talentos lá, essa parte tática. E eu confesso e te digo agora, vai ser muito mais viável esse foco nos Estados Unidos do que trazer um menino japonês, um menino... Claro. Eu acredito, muitas vezes, de alguns certos outros países... Seria bacana uma experiência mais como um exchange. Sim. Onde o menino viria por um período, treinaria a metodologia do clube, né? Claro, se o menino se desenvolve, pode ter uma oportunidade. Sim, mas o exchange é um intercâmbio. Um intercâmbio, é um pouco diferente da captação. Claro. Porque a captação nós focamos no menino que tem o potencial. O exchange é o menino que quer treinar em alto level no Brasil. Sei. E eu vou te comentar que para a próxima viagem, eu já tenho 2 ou 3 jogadores... Eu quero permanecer no Brasil porque eu quero treinar com o brasileiro por um período. Aprender o futebol no Brasil. Então, inclusive, é uma das coisas que vai acabar funcionando para o futuro é o processo de exchange, de intercâmbio que a gente chama. Não, que legal, né? A gente fica feliz, né, que os atletas que vieram gostaram do clube, se adaptaram com o clube, né? Tudo, porque envolve muita coisa, né? Isso. Envolve clima, envolve parte de treinamento, envolve alimentação, que também é diferente, tudo isso, né? Eles têm que assimilar muito bem, né? Saudade, muitas vezes nunca ficaram longe de casa, aí agora estão num país diferente. Isso. Tudo isso aí faz parte, né? Eu digo para eles que a gente, para alcançar os objetivos, muitas vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? Ou, enfim, quando a gente quer alcançar um objetivo, o que for necessário fazer. E da mesma maneira como eu tô lá, há 10 anos, estou longe da minha família, mas eu tenho objetivos e trabalho a fazer, né? E hoje em dia é muito fácil, né, Fernando, a questão de poder viajar ali e aqui. Então, do familiar poder vir também ver o jogador, né? E vice-versa. Então, eu acho que isso ajuda bastante. E te confesso, os meninos, provavelmente, quando tiverem aqui já assinado, estiverem jogando, os familiares provavelmente vão aparecer por aqui. Claro, com certeza. Para visitar eles, né? Conhecer também a estrutura do clube. Sim. E eu, de verdade, agradeço muito vocês, agradeço muito ao Real por estar dando essa oportunidade a esses jogadores. Sim. E digo para vocês, é só uma porta que se abriu e nós ainda vamos celebrar e comemorar esses jogadores porque
podemos ter a sorte daqui a pouco um campeonato aí, ajudar o clube, né, em todas as questões, trazer mais público, claro, né, o fato de um estrangeiro estar jogando aqui, com né, certeza, e realmente ajudar o Real também, e o futuro daqui a pouco traz mais benefícios ao clube, né, sim, então eu fico muito agradecido, né, claro, foi um prazer estar aqui também falando um pouquinho, né, acredito que vai ter mais oportunidades, com certeza, e já te deixo o convite aqui, ao vivo, em aberto. Tô aguardando a visita de vocês do Real lá em San Diego, na Califórnia também, né? Daqui a pouco, quem sabe, levamos um grupo aí da base de vocês para uma experiência lá fora, né? Vai ser uma coisa fantástica, né? Então é um vice-versa, né? Sim. São duas portas e desde já agradeço muito a oportunidade. Um ano de 2024, né? Um ano que promete muito, né? Pro nosso Leão do Litoral. É um ano que a gente subiu para a primeira divisão do futebol gaúcho, sub-20, né? Que é extremamente competitivo e difícil. Ainda subimos, ainda fomos coroados com o título, né? Então ano que vem a gente vai estar, você que é o nosso torcedor aí do litoral, né? A gente vai estar enfrentando Grêmio, Inter, Juventude, Caxias, São José, Novo Hamburgo, a potência do estado. Bom, né? Isso significa que o Real está se tornando uma potência, porque o trabalho que eu escuto já de muitos clubes, né? Sim. Clubes grandes, olha, o Real, o pessoal está fazendo um bom trabalho e eu tô aqui para realmente dizer, sim, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Eu acompanhei, já dei os parabéns, volto a dar os parabéns de novo, parabéns pelo título, porque é justamente isso, Fernando, é trabalho. Sim, é né? trabalho. Eu escuto muitas coisas, as pessoas dizem para mim, André, esses jogadores, a gente está percebendo que tem um trabalho sendo feito. Sim. Da mesma maneira a gente vê aqui, eu desejo sucesso, claro, tá? Em 2024, né? Principalmente com o Sub-20, e isso é o fruto do trabalho. Sim. Então, cada vez mais, esse clube vai crescer pelo trabalho que vocês vão fazendo. E tenha certeza que os outros clubes já sabem do trabalho que é feito, né? Sim. Então vocês estão de parabéns mesmo, a presidente, a vice-presidente, toda a diretiva do Real. Parabéns pelo trabalho sendo feito aqui em Tramandaí, Fernando. Muito obrigado, a gente agradece, né? O pessoal aqui do estado olha para o Real, eles identificam um clube formador, né? Isso. Pelos atletas que a gente formou a nível de seleção, nível de Europa. Então, pô, um clube com investimento médio, baixo, né? Conseguir formar atletas de seleção, né? A gente vai teve um Jusilei, Roger Ibanez, Marlon Freitas no Botafogo, agora nível de Europa, Felipe Sá, Hong Kong, Dini, Portugal. Então a gente tem diversos jogadores jogando Série B, então, nossa, a gente tem muito atleta. Então realmente os empresários, intermediários conseguem identificar o Real como um clube que consegue dar segmento e alavanca a carreira dos atletas, né? Por trabalho, por seriedade, por disciplina. Trabalho. Então, por isso, nesse caso, muito feliz esses meninos estar aqui, porque para eles é uma oportunidade muito grande, né? E uma experiência incrível, né? Daqui a pouco nós estamos vendo eles jogando na TV, né? No Brasil, lá dos Estados Unidos, acompanhando aqui. Justamente. E as famílias, então, e isso vem gerando o interesse de mais jogadores vindo. Então, como eu te comentei, Fernando, apenas uma porta que se abriu, né? Claro. Mas realmente, olha, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo aqui. Muito obrigado, André. Né? E você que nos acompanhou, né, no nosso programa, na Real, sem impedimento, a gente realmente não tem impedimento nenhum, porque a gente fala de tudo que é assunto, né, de tudo aquilo que é interessante dentro do esporte, e hoje foi muito legal esse bate-papo, porque a gente acabou recebendo algo diferente, né, algo que a gente não está acostumado, né, que é alguém de fora, né, alguém que mora lá há 10 anos nos Estados Unidos, trabalha com futebol, passando um pouquinho para nós essa experiência. Você que é brasileiro, você que tá na base do Leão, daqui a pouco você pode estar jogando numa MLS lá, né? Então você já sabe como é que é adaptação, trabalho, dedicação para ser um atleta profissional. André, a gente fica muito honrado em te receber aqui. As portas estão abertas do clube para ti, para a vinda dos atletas. Muito obrigado. Né? E a gente fica muito honrado mesmo. Quando a gente fez o convite, tu falou, não, vou estar lá. Então, eu acho que é uma parceria que começa também, Fernando, e vai trazer benefícios, né? Para todos, a oportunidade do trabalho que a gente faz, a oportunidade para vocês. E eu que agradeço poder estar aqui falando um pouquinho também. Vou estar mais presente em outros momentos, então, muito mais informações. E a gente vai estar trabalhando junto aí para o melhor, né? Dar essa oportunidade e também ajudar o Real aqui a seguir esse trabalho lindo que vocês vêm fazendo. Que legal, André. Então, fique ligado, torcedor, atleta, você que gosta do nosso Leão do Litoral, né? Semana que vem tem mais um convidado especial aí na nossa mesa para falar daquele futebol, para falar daquele bate-papo legal, né? Que a gente ama, que é a paixão, que é o esporte, né? Então, fique ligado,
semana que vem tem mais. Vem ligeiro, corre pra sala, a partida já foi dada e o jogo já começou. O atacante entrou na área e o juiz já apitou. Isso daqui vale replay porque é puro talento. Na voz vulgo 50, sejam todos bem-vindos no Na Real Sem Impedimento. Na Real Sem Impedimento. Na Real Sem Impedimento.